Olá, Beleza. olá, tá começando mais um podcast Médico para Paciente, nosso 12º episódio. Comigo aqui do meu lado, meu amigo Luiz. Boa noite, Opa, Luiz. Boa tarde, bom dia para quem estiver escutando com a gente. Fala, Luiz, o que você conta pra gente? hoje um tema super interessante. A gente já trouxe aqui várias vezes algumas complicações e doenças do ponto de vista neurológico, mas uma associação íntima e que é tão comum existirem hospitais que são hospitais que tratam, que só tem cardio e neuro. Então, existe alguma relação entre o coração e o cérebro? De que maneira doenças cardíacas pioram o cérebro? De que maneira doenças cardíacas desenvolvem complicações vasculares cerebrais? Essas e outras complicações vamos falar hoje. E temos uma cardiologista aqui. Uma super cardiologista, foi minha professora, doutora Imara Queiroz. Um prazer ter a senhora aqui com a gente. Doutora Imara, se apresenta pra gente, conta pra gente um pouquinho o que a senhora acha desse tema que o Luiz trouxe pra gente, a questão do coração e o sistema nervoso. Olá, pessoal. Olá, Daniel, Luiz. Um prazer estar aqui junto com vocês e com todo mundo que está nos assistindo. É uma relação íntima, né? A doença cardiovascular é uma doença única que envolve coração, cérebro, rim e toda a vasculatura periférica. No final, está tudo interligado. E é um prazer a gente falar desse assunto, esclarecer as dúvidas do pessoal, trazer isso de uma forma clara, simples, para que não fique dúvidas. Exato. A gente acredita aqui no podcast que a informação é que tem a capacidade de transformar a vida das pessoas. Então, logo puxando o primeiro assunto, sem dúvida, a hipertensão, diabetes, obesidade, são grandes fatores de risco cardiovasculares. Explica para os nossos telespectadores, os nossos pacientes, os nossos ouvintes, o que são esses fatores cardiovasculares, de que maneira eles atuam para dar problema no cérebro, dar problema no coração. A gente tem uma série de doenças que são as doenças que a gente diz muitas vezes silenciosa. Doenças como hipertensão, como diabetes, elas vão lesando as artérias do nosso corpo inteiro aos poucos, cada um por um determinado mecanismo. A pressão alta, por exemplo, ela vai danificando a artéria, porque a pressão fica dentro ali, é como uma mangueira que você está com obstrução e aquilo vai atrapalhando as paredes daquela mangueira e com o tempo vai danificando. A diabetes, ela causa doença no endotélio, na parede das artérias. O tabagismo também é um outro fator que causa bastante problema e causa dano por todas as substâncias do cigarro que vão lesando ali o endotélio. E assim temos outros como obesidade, sedentarismo, pessoas que já têm doenças na família, em pacientes jovens. Às vezes deve chegar para vocês também, meu avô, meu bisavô teve um infarto, idoso. Isso não é problema para você. O problema é quando o parente em primeiro grau, pai, mãe, irmãos, tem doença cardíaca, jovem, ou AVC também, doença cerebrovascular, jovem, parente masculino até 55 anos e feminino até 65 anos. Porque com 70, com 80, a gente tem muitos fatores para ter essas doenças, já que são doenças sistêmicas, muita coisa atua. E no final, todos esses fatores juntos, somados, e aí a gente inclui agora a doença hepática, a famosa gordura do fígado também entrando aí nesse pacote, causa um dano definitivo. Esse dano definitivo ele pode ser no cérebro, no coração e nos rins. São os principais órgãos onde a gente tem essas complicações. E elas vêm como infarto, AVC, insuficiência renal, angina e entre outros problemas. Então, a gente precisa atuar na prevenção. E para a prevenção, minha gente, informação é tudo. Exato. O grande problema é os pacientes, eles procuram muitas vezes quando tem sintomas das complicações. Infartei, vou agora para o cardiologista. Tive um AVC, vou agora para o neurologista. Estou tendo alguma complicação do ponto de vista... Tive um infarto no intestino, por exemplo, uma isquemia mesentérica. Vou procurar o gastro, vou fazer acompanhamento cardiológico. Então, vamos puxar um pouco a prevenção. De que maneira a gente pode ficar atento e orientar os nossos pacientes quanto às prevenções para doenças cerebrovasculares? Sabe quando é que a prevenção vai fazer muita diferença? Quando a gente conseguir atingir as crianças. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem atuado com o SBC Vai à Escola nessa prevenção, educando a criança para que ela cresça melhor e para que ela faça uma educação em casa. Infelizmente, a gente ainda tem um número muito pequeno de pessoas que se preocupam com a prevenção.
que é que a gente tem visto hoje? Obesidade aumentar, sedentarismo aumentar. A pessoa que está obesa, que está sedentária, ela não está preocupada com prevenção cardiovascular, ela não vai fazer uma consulta. E essas doenças do coração, elas só são descobertas, essas doenças silenciosas, se você fizer a consulta. Você só vai descobrir que tem colesterol alto se fizer um exame. Só vai descobrir se tem pressão alta se verificar a pressão. Diabetes, se fizer o exame. Então, se você não vai para consulta nunca... Essa semana aconteceu um caso interessante no hospital de uma paciente que chegou com infarto e aí ela estava se vangloriando porque fazia 15 anos que ela não ia para um médico. Nossa. Só que ela estava hipertensa, diabética, chegou já com infarto, obesa, sedentária. De que adianta não ir para o médico se você está tão ruim e depois você vai infartar? Então, a gente precisa, sim, procurar o médico regularmente. A gente orienta que a pressão arterial seja verificada desde a infância. Eu não sei se vocês já trouxeram alguma pediatra aqui, mas a obesidade infantil, ela tem crescido muito e a gente tem visto muitas crianças hipertensas já na fase da infância. E aí tem que ter todo um controle. Depois de 18 anos, toda pessoa adulta precisa medir colesterol pelo menos uma vez ao ano, glicemia, verificar a pressão arterial. É assim que a gente vai descobrir. Agora, uma coisa é prevenção fazendo consulta e exame, e outra coisa é prevenção que realmente faz a diferença, que é você modificar seu estilo de vida. Quando eu digo, às vezes os pacientes dizem, não, eu venho aqui porque eu quero fazer um check-up, né? O famoso check-up, todo mundo quer fazer e tal. No check-up a gente vai descobrir antes alguma coisa que você já tem, uma hipertensão, uma diabetes, uma dislipidemia, a gente vai sim tratar, isso funciona como uma prevenção. Mas a melhor prevenção é atividade física regular, peso adequado, não fumar, dieta saudável, pouco sal, muita verdura, muita fruta, né? Pouca gordura, pouco açúcar. Isso é que vai fazer diferença. Isso é a verdadeira prevenção. Né? Muitas vezes o paciente ele quer algo que resolva o problema dele o mais rápido possível. Quando você fala que ele precisa mudar a dieta, que ele precisa perder peso, aí ele fica bastante chateado. Isso, por exemplo, quando igual a senhora falou essa questão da esteatose, né, da esteatohepatite, que muitas vezes me procuram. Quando eu falo, não tem medicamento, é só perder peso, atividade física, o que você gosta de fazer e tal. Eles ficam assim, porque muitas vezes na internet, né, o pessoal joga na internet, sempre vai aparecer alguma coisa. Sempre tem algum remédio, algo milagroso. E aí quando você fala que você precisa mudar o estilo de vida, que você tem que entender que já adquiriu, você tem que perder peso porque entrou gordura no seu fígado, que faz tão mal quanto quem bebe todo dia. E hoje em mulheres já é a principal causa de cirrose e a gente está caminhando para ser a principal causa de cirrose como um todo, né? Porque a nossa população, a gente já está vivendo bastante parecido com os países bastante desenvolvidos vivem. Só que a gente não tem a tecnologia e não tem o dinheiro que eles têm. Isso é um grande problema. A gente está comendo mal, a gente tá ficando mais obeso e a gente não tem o poder aquisitivo de ter acesso à saúde igual eles têm. Então, acaba que a gente sofre mais. Aí eu trago um dado importante. A OMS trouxe aqui para a gente que cerca de 300 mil brasileiros vão morrer nesse ano, em um ano, morre por ano. Então, isso quer dizer que a cada 2 minutos alguém morre por doença cardiovascular. Então, o principal mecanismo para você não fazer parte dessa estatística é prevenir, é a prevenção. E aí, eu trago também outra, que eu estava pesquisando aqui um pouquinho, e o pessoal gosta muito daquelas chamadas mirabolantes. Midiáticas. Tudo. E aí a gente coloca aqui, então, apareceu em vários sites, que eu dei uma pesquisada aqui, não vou falar o nome, que o pessoal colocou assim, ó, a Copa do Mundo vai aumentar em 8% o risco de infarto. E aí o pessoal vai e clica, né? Esse negócio de cliques. Só que quando você vai ver, depois tem um cardiologista falando e tal, isso em sites importantes, hein? Falaram que, aí eles mostram que não é porque você está assistindo um jogo que você vai infartar por causa do Brasil, é porque quando você está assistindo um jogo, você está comendo mal, você está bebendo, não é por causa disso. Só que nisso o cara já ganhou o clique, né? Então, muitas vezes a gente vê isso, eu li essa reportagem em uns 3 ou 4 sites, Leila. Então, pra gente ver que nesse caso, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com chamadas, nossa, eu posso fazer parte dessa, meu Deus, a Copa do Mundo tá aí, mas a gente se esquece que muitas vezes essa questão de prevenir, né? A prevenção você pode assistir o jogo, você pode ficar emocionado, tudo, mas é beber demais, é beber até cair, é comer gordura, excesso de sal, né? Isso que pode te levar a ter o risco de maior dessa questão de ter um infarto. Levando agora, mudando a pergunta, quando o paciente sente dor, quando que ele deve procurar ajuda? Por exemplo, quando que ele deve suspeitar que eu estou tendo um infarto?
Porque muitas vezes os pacientes chegam para mim e falam, doutor, eu estou tendo uma dor epigástrica, isso quando estava na emergência, às vezes já tive em consultório, estou tendo uma dor bem aqui, ó, e dor no peito, eles já juram que é do estômago, que é do esôfago. Eu falo, ó, pode até ser, mas a gente vai ter que excluir o coração. Às vezes eu já encaminho direto para o cardiologista, ou então para uma emergência. O que o paciente tem que pensar, que ele tem que procurar um médico, uma emergência? Que tipo de dor? Isso. A dor característica de angina, de infarto, é uma dor que você vai sentir nessa região do peito, uma dor em aperto, forte. Ela pode andar, né, irradiar, que a gente chama, ela pode andar para o braço esquerdo, para as costas, para a região de mandíbula e para a região epigástrica também. Essa dor da angina, ela dura em torno de 20 minutos, mas quando o paciente está infartando, essa dor dura mais, mas ela dificilmente passa de 12 horas, porque quando você tem um infarto, a dor é da célula do coração morrendo. Quando aquela célula morreu, digamos assim, já passou a fase aguda ali daquele quadro, a dor passa. Então, aqueles pacientes que procuram a gente, que faz 3 dias que está com dor, ou teve a dor quando desencadeou, fez algum esforço, algum movimento, e a dor, quando ele piora, quando ele respira, a dor piora, quando ele movimenta, a dor piora, essa dor não deve ser angina. A dor da angina, ela é desencadeada pelo esforço físico, principalmente, mas em mulheres, a gente tem algumas diferenças, né, da angina nas mulheres e nos homens. Nas mulheres, ela também pode ser desencadeada por episódios de estresse. Inclusive, na mulher, a gente tem a síndrome do coração partido, que é um infarto que acontece com as artérias normais, completamente normais, depois de um grande estresse. Tem esse nome bonito, né, de síndrome do coração partido. Às vezes, a decepção amorosa entra no meio, mas geralmente, assim, o falecimento de alguém, um assalto, um sequestro, uma coisa muito grave naquele único momento. E a dor, ela alivia, ou com repouso, você sentiu a dor subindo um lance de escada, e aí na hora que você para, essa dor passa, existe uma grande chance dessa dor ser angina, sim. E o uso de nitratos, que são os medicamentos que o cardiologista pode ter prescrito para você. Se sentir dor no peito, coloca esse medicamento aqui embaixo da língua. Se você coloca esse medicamento e a dor alivia, isso é um sinal que essa dor é ser anginosa. E não existe, assim, uma coisa que a gente possa excluir. Esse paciente não tem porque ele é jovem, ou esse paciente não tem porque é mulher. Não existe mais isso, infelizmente. As mulheres, elas têm tanto estresse quanto os homens, elas têm muitos fatores de risco da mesma forma. O tabagismo é um fator de risco muito importante para a mulher. Metade das mulheres que infartam, elas fumam. Então, é muito importante parar de fumar para a mulher. O homem tem tantos fatores de risco que o cigarro dilui um pouco. Mas como a mulher não tem tantos, então aquela que fuma, ela tem um prejuízo muito maior e isso é um ponto importante, precisa parar. Esse número que você colocou, às vezes assusta, né? 300 mil pessoas vão morrer de infarto, mas em média, independente de Copa do Mundo, 1.000 pessoas morrem de doença cardiovascular por dia no Brasil. Nossa! 1.000 a 1.100 por dia. Aí nessa doença cardiovascular engloba, AVC, né? A doença coronariana e o AVC. Exato. E veja que os dados englobam e as doenças, elas se correlacionam e é muito importante. É muito comum quando o paciente chega para mim no consultório, já tive um AVC. Tive um AVC e o que fazer? É muito comum, doutor, eu tive um AVC e vim para uma consulta. Quando a gente está no paciente pós um AVC, ou seja, ele tinha hipertensão, ele tinha um diabetes que não controlou adequadamente, fumava, todos os fatores de risco cardiovascular, e desenvolveu o AVC, de que maneira, o que a gente deve fazer? Claro que a investigação da causa é fundamental. Então, a culpabilidade do coração vai mais de 45%. E a gente estamos falando aqui do AVC isquêmico, é quando o vaso é entupido. Temos aquele AVC hemorrágico, que é quando estoura um aneurisma, rompe o aneurisma, ou mesmo pelo pique hipertensivo. Mas no AVC isquêmico, eu tenho uma placa, aqueles vasos, por conta da hipertensão, do diabetes, eles vão inflamando, vão criando placas de gordura, os ateromas, e esses ateromas impactam e paralisam. Ou tem alguma doença no coração que mandou alguma coisa. Eu queria que a senhora trouxesse pra gente que doenças cardíacas podem levar a um quadro de AVC, isquêmico no caso. A gente tem a mesma coisa que causa infarto, pode causar AVC. Então, o que a gente já falou de hipertensão, dislipidemia, obesidade, diabetes, tabagismo, todos esses fatores de risco tanto podem danificar o coração, dando infarto, como danificar o cérebro, dando AVC.
Mas, além disso, a gente tem uma arritmia extremamente frequente na população e quanto mais idoso o paciente, mais frequente, que é a fibrilação atrial. Ela é a arritmia mais frequente e a característica dela é que uma parte do coração perde a capacidade de contrair adequadamente. No lugar de contrair, como ela deve fazer, ela treme. Isso faz com que o sangue fique circulando mais devagar. E nessa história de circular mais devagar, favorece trombo dentro do coração. Esse trombo do coração, ele pode sair junto com a corrente sanguínea, junto com o sangue que está saindo ali do coração e passear pelo nosso corpo, podendo dar AVC, isquemia mesentérica, obstrução nas pernas e obstrução em qualquer artéria, certo? Então, é importante que qualquer alteração no coração, ela seja controlada, porque as arritmias, elas estão aí, qualquer pessoa pode ter arritmia. Às vezes, até uma pessoa jovem que bebeu demais em um determinado dia, pode ter um episódio de arritmia, pode ter uma crise aguda. Pacientes que já têm fibrilação atrial, eles podem ficar com arritmia controlada e, de repente, desencadear a arritmia. E esses que entram e saem da arritmia, às vezes é até pior. Porque quando você tem arritmia direto, mesmo que você forme o trombo, às vezes esse trombo não passeia tanto, ele fica grande e ele não consegue sair dali. Mas quando o paciente entra e sai da arritmia, naquele momento que normaliza, que o coração volta a contrair adequadamente, ele expulsa aquele trombo que está ali e aumenta a chance, sim, de AVC. Então, a gente precisa se preocupar com a fibrilação atrial. Uma doença cardíaca que também pode dar AVC de uma forma diferente, que é a dissecção de aorta. Não é exatamente dentro do coração, mas é na aorta, nossa principal artéria, que é responsável por tudo, né, pra gente. E a gente também pode ter casos. Inclusive, às vezes, o paciente, se ele tiver uma dissecção muito proximal, ele pode ter infarto e AVC. Né? Um diagnóstico, quando a gente pega um paciente assim, a primeira coisa que a gente vai procurar é a dissecção. Então, tudo está interligado, Luiz. Cérebro e coração, eles estão juntos, muito, muito, muito interligados. E uma coisa importante, um dado importante, é que se a pessoa tiver um AVC, a chance dela ter infarto é muito alta. E o contrário. Às vezes a pessoa acha que porque já teve um infarto ou porque já teve um AVC, encerrou por ali. Não, eu já tive tudo que eu podia ter, não vou ter mais nada. Gente, são vários pacientes que têm 2 infartos, que têm um infarto depois de um AVC, vice-versa, porque a doença é única. Do jeito que você danificou as artérias do coração, danificou as do cérebro. E as doenças vêm junto, as placas de colesterol, elas estão se formando. E, assim, não adianta só tomar medicamento, você precisa mudar de vida. É igual o paciente, às vezes, assim, teve um infarto, ou descobriu que tinha uma placa obstruindo o coração. Aí foi lá, fez uma cirurgia, ou botou um stent, ele acha que ficou bom. Aquilo ali corrigiu o problema que já existia. Você tem que agora evitar que novas alterações aconteçam. E para evitar novas alterações, é mudança de estilo de vida. Eu digo que o paciente tem que fazer uma poupança da saúde. Ele tem que ir desde cedo, desde jovem, cuidando de tudo, né? Tendo uma boa alimentação, peso adequado, tudo isso vai fazendo uma poupança da saúde. Pessoas que têm níveis de colesterol em torno de 300, 400, com menos de 40 anos, a chance deles terem infarto ou AVC é muito alta. E aí, quanto menos o nível, mais demorado vai ser para você ter esse evento. E aí, se você só quer ter infarto ou AVC depois dos 100 anos, é importante que você mantenha seu LDL, que é o colesterol ruim, menor que 60. E isso é muito pouco, isso é um valor muito baixo, dificilmente a gente consegue. Essa doença, ela vem desde a nossa infância. Quem aqui nunca ficou ali com um biscoito recheado, todinho, lanches de toda qualidade, que é natural que toda criança queira, né? Todos nós aqui comemos e a hora de comer é aquela, mas não pode ser muito, tem que ser com prudência e com cuidado. Por isso que a SBC tem investido tanto, a SBC é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem investido tanto na infância, né, da educação das crianças. Continuando nessa questão de prevenir, de prevenção, de iniciar o tratamento, eu assisti um vídeo no Instagram da senhora, no qual a senhora fala sobre obesidade controlada. Explica pra gente qual que é a importância da obesidade controlada. Às vezes você já está obeso e como que é importante você começar a fazer o impacto da obesidade controlada na prevenção de doenças cardiovasculares. Muito bom você tocar nesse assunto, Daniel. Isso é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Dr. Bruno Halpern é o presidente da sociedade e ele desenvolveu esse trabalho.
que eles observam assim, quantos quilos são necessários para você perder, para que você tenha uma melhora do seu coração, das suas doenças como um todo, cardiovasculares. Melhora da hipertensão, melhora do controle, né, da hipertensão, ou até deixar de ser hipertenso, melhora dos níveis de glicemia, melhora dos níveis de diabetes, de colesterol. Quando você perde, você já é obeso, mas seu IMC é menor que 40, tá ali entre 30 e 40, e você consegue perder 10% do peso que você tem atual, você já melhora toda essa parte metabólica sua. E aí você já diminui esses fatores de risco. Às vezes, é muito difícil. As pessoas que têm obesidade, é difícil demais perder peso. É difícil, não é fácil você conseguir perder 20 quilos, 30 quilos. E quando a gente diz para um paciente, eu nunca digo, porque se você diz para o paciente que ele tem que perder 30 quilos, ele não vai perder nada, Vou lá ainda vai tentar ganhar. isso, eu não vou conseguir mesmo. Ele não Diz vai logo. conseguir. Então, ele já desiste. O paciente precisa ir perdendo devagar, 5, 10. E aí ele diz, sim, até quanto? Até o máximo que você conseguir perder, né? Quanto mais você perder, melhor. Mas esse conceito da endocrinologia é justamente para saber quanto é necessário de perda para que você fique mais saudável. Mas se você é aquele paciente que tem uma obesidade mais acentuada e tem um IMC maior que 40, aí você precisa perder 15% do seu peso para ter esse benefício. E eu acho que esse é um conceito que tem crescido dentro dos endocrinologistas, né, sendo difundido pelos endócrinos e pelos cardios também, porque é muito mais fácil que eu consiga que uma pessoa perca 10% do seu peso e mostre para ela que aquilo já teve um resultado efetivo, do que eu mostrar que ela precisa perder 30 quilos. Ela não vai conseguir, vai ficar triste, desanimada, e não vai deixar de tomar os medicamentos, não vai ter eficácia. E na hora que ela observa o benefício que ela está tendo, perdendo os 10%, esse paciente vai querer perder mais. Boa estratégia, obesidade controlada, é isso? Isso. Nome Obesidade interessante. O nome Ótimo. que Veja eles que têm usado. quando a gente, puxando nessa linha de prevenção ou mesmo diagnóstico precoce, a gente sabe que quando o paciente vai para o cardio, ele quer sair com aquela lista de exames de investigação. Claro que quando eu estou diante de um paciente com AVC, existem alguns exames de rastreio, mas num paciente que vai para um acompanhamento cardiológico, todo mundo precisa fazer eletro, eco, ultrassom Doppler, esteira, cateterismo. Fala pra gente de que maneira existe esse racional e do que fazer junto com o cardiologista. Muito bom, Luiz. De jeito nenhum você precisa fazer todos os exames. É um Isso check-up, eles é já um pensam que vão check-up, fazer. E se a gente não pedir, eles saem tristes, né? Exato. E às vezes eles vão para outro colega, porque Uhum. essa médica não pediu nenhum exame para mim, ela não sabe o que está fazendo. Mas, gente, uma boa consulta, ela resolve muita coisa. Com uma boa consulta, a gente consegue identificar quem são os pacientes que precisam de exames e que exames são esses. Às vezes você está com uma pressão muito alta e aí acha que fazendo exames do coração, você já vai resolver tudo e já vai diagnosticar tudo. Pressão alta, hipertensão arterial não é uma doença do coração inicialmente. Ela é uma doença de todas as artérias do nosso corpo, que causa complicação no coração. Essas complicações vão acontecer mais rapidamente se a hipertensão for descontrolada, ou seja, os níveis forem muito altos. Mas se você tem hipertensão, toma o remédio, aquele remédio controla, essas complicações elas vão demorar mais a aparecer. Então, o check-up, ele engloba, basicamente, o eletro é feito em toda consulta cardiológica. É interessante, a gente consegue ver, o eletrocardiograma, ele é um exame simples, eficaz. Eu não posso dizer a uma pessoa que tem um eletro normal que ela não tem nada. Mas se ela tem um eletro alterado, eu já consigo saber para que caminho eu vou. E é um exame simples, rápido, que nos ajuda muito numa emergência, né? Porque a gente consegue diagnosticar infarto através do eletro, arritmia através do eletro. A gente observa também bloqueios, se tem o famoso coração crescido, tem muitas alterações. Então, o eletro é um exame simples que praticamente todo mundo faz. Mas os outros exames a gente tem que individualizar. Não adianta nada você ficar fazendo um monte de exame desnecessário. A gente sabe mais ou menos qual é a época, por exemplo, a hipertensão, ela vai começar a dar alteração no coração, que eu vou detectar no ecocardiograma 5 anos depois, 3 anos depois. Então, não necessariamente numa primeira consulta você precisa sair dali cheio de exames. Agora, você precisa sair dali cheio de orientação. Orientação, prevenção, cuidado, como é que você vai mudar a sua vida, como é que tudo vai funcionar. Isso sim vai fazer diferença.
Exames, eles são complementares. O próprio nome já diz, eu acho que assim em toda especialidade. A gente só precisa pedir exame de acordo com o que a gente pensa que o paciente tem. E para isso a gente precisa de uma boa consulta. Tem um dado aqui que eu acho que é legal a gente compartilhar. Tem uma pesquisa americana que mostra que... Americana, viu? Foi aqui no Brasil, não. Eles filmaram as consultas feitas por especialistas e por médicos da atenção básica, como se fosse aqui o nosso PSF. 11 segundos é o tempo médio em que o paciente é interrompido. Então, ele começa a falar, abriu ali, disse o bom dia, e ele começa a dizer o que ele sente, e o médico já interrompe, em média, em 11 segundos. E quando a gente não deixa o paciente falar, a gente não vai descobrir o que ele tem. Aí a gente vai ter que pedir um monte de exame para, através do exame, achar alguma coisa. Aí o que acontece no exame? Vem um achado. Por exemplo, a gente falou aqui que as placas de colesterol causam infarto. Minha gente, todo mundo tem placa de colesterol. Se eu for procurar fazer um cateterismo em todo mundo da população, a gente vai ter um monte de gente com placa, estressado e preocupado, mas aquela placa não vai causar um dano ali naquele momento. Então, não é porque você tem uma alteração que aquilo significa uma doença. E aí a gente tem que saber quem é que vai fazer exame, quem é que vai se beneficiar daquele exame. Eu acho que aí é onde está uma boa medicina. Exatamente. A gente enfatiza bastante isso a respeito de conversar com o paciente, fazer a anamnese, saber o que está acontecendo, não ter pressa, né? Muitas vezes a gente meio que, eu sinto que às vezes até o próprio paciente já está acostumado com essa queixa-conduta da gente como médico, eles já entram já pensando que a consulta, quando a gente começa a conversar muito, eles já acham que está atrapalhando. Meu Deus, então já falei, não, é o seu tempo, tudo. E isso é importante que muitas vezes quando a gente está conversando com o paciente, a gente consegue identificar alguns erros. E às vezes eles vêm já pensando, no seu caso, eles já pensam, nossa, eu vou fazer um eco, vou fazer... Ele já entra já pensando, isso é muito comum, o paciente já chega com o diagnóstico porque ele já pesquisou, hoje a gente sabe que está assim, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Muitas vezes a internet fornece dados errôneos, ele já chega pensando que tem uma doença que na verdade ele não tem. E outra coisa, ele já chega já querendo a conduta que ele viu na internet que a gente passe. E muitas vezes a gente conversa, se você não tiver tempo, se você não tiver paciência para conversar com ele, entender o que está acontecendo, você também não vai conseguir convencê-lo do que você pode fazer. E aí, uma vez eu estava acompanhando uma paciente que tinha doença do refluxo, já estava fazendo o acompanhamento, a gente já tinha feito o tratamento, fez 3 meses, ela conseguiu mudar o estilo de vida, começou a fazer atividade física, já era um pouco mais idosa, mas começou a fazer hidroginástica, depois a gente descobriu que ela gostava de dançar, ela estava dançando, não estava mais tomando tanto café, o café depois do almoço já não estava mais tomando, nem depois do jantar, ela só tomava um pouquinho de manhã que ela não tinha conseguido, mas ela já estava conseguindo parar de comer antes de dormir, então o refluxo dela estava bem controlado, mas de repente ela volta falando para mim que estava muito ruim, que eu já tinha explicado para ela que tosse era um dos sintomas da doença refluxo, ela já tinha sido até diagnosticada com asma, muitas vezes, acontece muitas vezes quando você não conversa direito com o paciente, dos sintomas da doença refluxo é a tosse. E aí ela falou, voltei até a tosse, acho que o refluxo está ruim, mas ela não tinha epigastralgia, não tinha nada, a alimentação estava ótima. E a gente conversando e ela já querendo a endoscopia, tinha visto a impedanciometria, tinha falado... Aí eu falei, não é tão barato, não é tão fácil, não é tão acessível, vamos ver o que está acontecendo. E aí eu conversando com ela tinha ido no cardiologista e tinha começado o captopril. Entendeu? Aí eu conversei e falei, eu acho que se você voltar com o seu cardiologista, você vai conseguir ver que a sua tosse, que o seu refluxo está perfeito. Então ela saiu sem a endoscopia que ela queria. Então muitas vezes tem alguns efeitos colaterais que o paciente que tem medicação que pode gerar tosse, que ela já sabia, ela já estava bem treinada que tosse poderia ser refluxo, mas que nesse caso não era o refluxo, que ela leu lá, mas muitas vezes a internet é boa, mas muitas vezes ela pode errar. Né? Exato. É interessante a gente aproveitar essa fala do Daniel só para colocar os principais efeitos colaterais dos medicamentos da cardiologia, porque às vezes o paciente ele roda, vai para o pneumo, vai para o gastro, vai para vários especialistas. Pro neuro. Os medicamentos terminados em pril, captopril, enalapril, ramipril, eles dão como principal complicação tosse seca. Os medicamentos, os anlodipinos, anlodipino, levanlodipino, edema de tornozelo. Então, às vezes, o paciente vai para o vascular, acha que está com outro problema, mas esse edema de tornozelo vem do medicamento. E os beta-bloqueadores, que são os LOLs, eles dão diminuição da libido e impotência sexual. E, às vezes, o homem ele fica constrangido de falar isso. Eu vivencio isso no consultório, por ser mulher, às vezes eles não falam muito. Mas também é um fator que está relacionado ao medicamento. Então, é importante saber disso, porque caso você comece a ter
você já fica alerta. Agora, a gente não pode, para todo o perfil, quando a gente está atendendo, a gente observa mais ou menos o perfil do paciente. Cada paciente tem um perfil diferente. Exatamente. Tem uns pacientes que a gente pode até dizer quais são os efeitos colaterais esperados, mas tem outros que a gente não pode. Exato. Porque se eu disser para vocês que você pode sentir isso, 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 uma semana depois você Ele tá volta sentindo, sentindo tudo. Tudo. Então, nem sempre a gente orienta, mas como aqui a nossa ideia é passar essa informação geral, educar mesmo, fazer com que você se sinta mais confiante. Quando a gente domina ali um pouco daquele assunto, aquilo só traz benefício, eu acho que é válido colocar. Não, e nesse caso eu até falei, ó, não é o problema. Às vezes você conseguir tolerar, aquela pessoa que estava ruim, né? Já tinha medo, já tinha tido uma esofagite muito importante, tinha um iniciozinho de Barrett e tal, mas falei, ó, não pode ficar tranquila que não é um problema. A gente não vai suspender, no caso, o captopril, porque se ela for tolerante, é porque o remédio está fazendo efeito, não é, doutor? Ou mudou. Na época da graduação, quando tá tossindo é que tá fazendo efeito, que a gente lembra. Daniel. Tá tossindo, tá fazendo efeito. Não suspende o captopril. Aí agora, eu falei, eu não vou suspender nada, não. Eu falei, volta lá pra cardiologista. Não vai suspender, porque tem que substituir por outra coisa. Você manda pro cardiologista para substituir por outra coisa. Mas a gente vai trocar sim. É desconfortável. E agora no Covid, nessa época de pandemia e tal, e aí as pessoas não podem ficar tossindo, não né? pode. Porque aí Tossir com constrangimento, né? Exatamente. Então, você tem que justificar que não tá com Covid. Puxando o gancho, então, de medicações, nitratos, por exemplo, causa dor de cabeça. É outro problema que chega muito pra mim. Dor de cabeça, quando você vai ver, por isso que faz parte da nossa anamnese, medicações sem uso. Gente, é necessário pra gente saber se isso não é efeito colateral. Mas o que eu queria trazer aqui é que algumas medicações da cardiologia, para você ver como são em íntima relação com a neurologia. Algumas medicações da cardiologia a gente utiliza, inclusive, em tratamentos de enxaqueca crônica, por exemplo. A gente sabe que a enxaqueca é muito comum, em especial nas mulheres. A mulher tem 3 vezes mais dor de cabeça que o homem. E a dor de cabeça, latejante, náusea, vômito, fotofonofobia, caracteriza os episódios de enxaqueca. E quando a mulher ela começa a ter essas dores de cabeça incapacitantes, com frequência, e que tem que fazer uso de várias medicações, inclusive de muitos abortivos, a utilização de beta-bloqueadores, que são essas medicações que a doutora colocou, terminada em LOL, são bem recomendados. Então, a gente entender que esse conjunto de tratamento é importante. Aí eu faço uma pergunta. Chega um paciente, já tive várias vezes, chega uma senhora dos seus 50 anos, que tem enxaqueca clássica, ela não está tolerando o antidepressivo, não está tolerando o anticonvulsivante, e eu decidi iniciar para ela um beta-bloqueador. Aí a gente sempre fala, veja, que cuidados um paciente para eu introduzir o beta-bloqueador e 2, se fizer uso de beta-bloqueador. Eu tenho algumas preferências, eu acho que o propranolol é mais efetivo que o atenolol. Os pacientes não entendem. Poxa, o doutor mandou ir lá no cardiologista de novo. Explica pra gente de que maneira esse cuidado com os beta-bloqueadores, de maneira geral, para quem tem que utilizar. Sim, o beta-bloqueador é um medicamento que vai baixar a frequência cardíaca, basicamente assim, quando você imagina, e vai ter muitos outros benefícios, como esse controle de enxaqueca. E na enxaqueca, os mais simples, os mais iniciais, eles são melhores. Então, por exemplo, na enxaqueca, o propranolol é o melhor que tem. E na cardiologia, a gente raramente usa o propranolol, porque hoje o beta-bloqueador é o principal medicamento para controle de insuficiência cardíaca. É a medicação que vai causar o melhor resultado de diminuição de mortalidade e de controle da doença. Então, todo paciente com insuficiência cardíaca, basicamente, ele usa beta-bloqueador. Só que aí a gente usa os beta-bloqueadores melhores, os seletivos e os que são mais adequados para a insuficiência cardíaca. O controle, como ele é um medicamento que ele vai baixar a frequência cardíaca, é você ver como está a frequência cardíaca antes, para não iniciar caso esteja muito baixa, e é através da medida da frequência cardíaca que você vai decidindo se você aumenta ou não. A gente não tem tantos problemas com beta-bloqueador, a não ser essa questão da impotência, da diminuição da libido, e ele é contraindicado em pessoas com asma. Então, quem tem asma não pode usar beta-bloqueador, principalmente propranolol, atenolol. Os beta-bloqueadores mais seletivos de terceira geração, até em algumas situações pode se avaliar para usar, mas são exceções. A gente deve evitar em quem tem asma, e o seu perfil, assim, como eu vou poder aumentar essa dose, eu vou diminuir essa dose, ela vai de acordo
com a frequência cardíaca do paciente. Lembrando que se ele está com beta-bloqueador, a frequência cardíaca normal é de 50 a 100. Antigamente era 60 a 100. Uhum. Então, às vezes, os pacientes estão lá com a frequência 54, aí não, vá lá no cardiologista. É normal. 50 a 100 é normal. Agora, eu não posso pegar um paciente que está com frequência 54, 52 e aumentar a dose de beta-bloqueador. Mas eu não preciso, se ele não sente nada, tirar, né? Ajustar a dose. Então, basicamente, é a frequência cardíaca que vai definir. E se ele tem asma, está contraindicado. E aí você vai ver se ele tem efeito colateral, impotência. Tem um dos beta-bloqueadores que pode ser mais utilizado caso o paciente tenha essa questão de disfunção erétil, que ele afeta menos, mas todos vão afetar em algum grau. Colocando agora um assunto que eu cheguei a ter uma paciente, e eu vi também várias vezes a Anvisa falando, que ela parou de tomar o losartana porque ela leu tadinho do losartana. Tadinho dele mesmo, né? Pelo menos na época que eu era seu É um aluno, dos a senhora gostava principais, muito né? dele. É um dos Aí eu principais. falei, cara, o que tá acontecendo que esse povo... Aí ela falou, ó, doutor, eu tenho hipertensão, mas parei de tomar o losartana. Eu falei, caraca, mas não sei o que Explica tá pra gente acontecendo. o que é que tá acontecendo Agora, mesmo. ainda continua, qual laboratório que era, o pessoal, hoje em dia não se prescreve mais losartana, porque aí eu dei uma bugada na minha cabeça, porque não foi só um não, foram vários, sabe, que pararam de tomar porque falaram que estava saindo na televisão que não era para tomar losartana. Isso causou uma grande confusão, inclusive porque as pessoas pararam de tomar o medicamento, o que não pode. Se você usa um medicamento crônico, você escuta que aquele medicamento não pode ser tomado, você tem que trocar por outro e não parar de tomar para um dia marcar uma consulta e ir no cardiologista. O que é que aconteceu com a losartana? A fabricação desse medicamento em algumas empresas, eles estavam usando uma substância que não era a losartana, uma substância que fazia parte do comprimido, mas não era exatamente da substância losartana, com potencial cancerígeno, porque essa composição ela não estava sendo depurada adequadamente. E aí a Anvisa detectou isso em alguns lotes, inicialmente de um único laboratório, depois de outros laboratórios, e resolveu suspender a venda de todos esses laboratórios. Só que todos esses laboratórios eram uma lista que tinha assim umas 12 páginas com todas as losartanas e todas as associações que continham a losartana. E a losartana é sim ainda a medicação mais prescrita. Por quê? Porque é distribuído gratuitamente nas farmácias populares, nos PSFs, e é uma boa medicação. Ele é um medicamento que tem um controle da pressão. Tem pacientes que usam 5 medicamentos para controle da pressão e que ainda não controlam, porque cada caso é um caso, existe a individualidade. Mas tem alguns que controlam com um, e às vezes com uma losartana. Então, é um medicamento extremamente prescrito, saiu na mídia essa história que aí não podia vender, se difundiu muito isso, só que a Anvisa viu que aquilo estava acontecendo com determinada fabricação de um laboratório que distribuía essa substância para todos os outros. E aí eles recolheram os lotes contaminados, digamos assim, os lotes que estavam com essa substância em excesso, e liberaram a venda normalmente. Então, se você usa losartana, lógico, se você se sente um pouco inseguro, se você quer trocar, às vezes eu vivencio isso no consultório, a paciente diz, não, doutora, mas na dúvida, troque. Eu troco, mas não há necessidade de você suspender o uso, parar lá de tomar e ficar sem nada, porque você vai correr um risco de ter um infarto e um AVC muito maior do que se você estiver tomando essa losartana, que por um uso crônico pode, em 2, 3%, causar um câncer. A gente tem que tratar o que é que vai complicar mais ali a curto prazo. E com certeza parar o medicamento é a pior opção. A gente hoje deixou uma caixinha de pergunta para fazer umas perguntas para a senhora. E uma das perguntas era assim, a partir de qual valor é pressão alta? Vamos lá. Hoje, a definição de hipertensão é um valor acima de 140/90. E um valor entre 130 e 140 e 85 e 90 é uma pré-hipertensão. Então, o que é uma pressão arterial normal? Menor que 130, menor que 85. E uma hipertensão acima de 140/90. E esse meio, uma pré-hipertensão. A gente vai tratar essa pré-hipertensão, a gente tem o tratamento farmacológico e não farmacológico. A pessoa que está com essa pré-hipertensão, digamos assim, ela vai ter que perder peso, fazer uma dieta com pouco sal, porque o sal influencia muito na pressão arterial, fazer uma dieta com pouco sal, parar de fumar, atividade física regularmente, todos esses cuidados que a gente vai mandar a pessoa que já é hipertensa fazer, essa pessoa também vai ter que fazer, mas não vai, nesse primeiro momento, ser necessário o medicamento.
E nos outros estágios, sim. Às vezes, a gente pega um paciente, por exemplo, que tem uma pressão nessa fase pré-hipertensão, mas ele é diabético, ou ele já teve um infarto e tem um risco cardiovascular alto, a gente já medica essa pessoa, né? Tudo é individualizado. Às vezes, eu pego uma pessoa que tem uma pressão mais alta, mas ela é jovem, não tem nenhum fator de risco, eu posso começar com um medicamento mais leve, e às vezes eu já tenho um controle. E em outras situações, a pessoa tem uma pressão arterial não tão alta, mas ela tem tanta complicação e tanto fato que isso aumenta o risco cardiovascular. A gente faz um medicamento muito pelo risco cardiovascular. Mas a resposta é hipertensão arterial, níveis acima de 140/90. E a gente vai estadiando. Por exemplo, uma pessoa que tem uma pressão de 190/110, que o pessoal conhece muito como 19/11, 12/8, mas o número correto é 120/80, 140/90, ela vai ter um estágio mais grave, a gente vai medicar de uma forma diferente de uma que tem 142/95. E qual é o alvo? Beleza, eu sou hipertenso. O que eu tenho que esperar para controlar minha pressão para não ter um AVC, por exemplo? O risco sempre vai existir, Luiz. Uma vez que você for hipertenso, for diabético, o seu risco vai ser maior do que o de uma pessoa que não é, mesmo que você controle adequadamente aquele fator de risco. Agora, se você não trata adequadamente, seu risco vai ser muito maior. O alvo, para a população em geral, para a maioria das pessoas hipertensas, é menor que 140/90. Em algumas situações, pacientes diabéticos, pacientes com doença renal, 130/80. Mas para a população em geral, para os hipertensos, e a gente diz assim, população em geral, porque o número de hipertensos é muito alto. Hoje, 35% da população adulta é hipertensa. É muita gente, né? Então, basicamente... Então, eu posso dizer que o falado 12/8 não é necessariamente o meu objetivo. Não é o objetivo. Inclusive, assim, é muito bom se você tiver o 12/8. Né? Você é hipertenso, você está tratando, a sua pressão está 12/8, ótimo. Você não sente nada, você vai estar mais protegido, digamos assim. Mas não é necessário que a gente, enquanto médico, saia aumentando a quantidade de medicamento daquele paciente para que ele chegue em 12/8. Porque quanto mais medicamento eu faço, mais complicação eu posso ter, porque, como a gente já falou aqui, nada é isento de complicações. Então, se eu saio enchendo o paciente de medicamento, eu não vou ter uma boa adesão, eu vou ter efeito colateral, ele vai esquecer mais. Tanto é que hoje a gente usa muitas associações. Quando eu preciso fazer 2 ou 3 medicamentos para o mesmo paciente, eu posso fazer isso em um único comprimido. Não preciso sair, ele toma um de manhã, um de tarde, um de noite. Não, ele toma tudo uma hora só em um único comprimido. A gente já tem os 3 principais medicamentos do tratamento da hipertensão no mesmo comprimido. A gente já tem hoje disponível. E aí eu queria deixar uma última pergunta, que é de uma paciente, e isso acontece demais. Nossa, lembrou da minha avó. Ela falou que toda vez que a pressão dela tá alta, ela sente dor de cabeça. E aí, assim, eu queria saber quando que a pressão que ela tem que estar alta para a pessoa sentir dor de cabeça, se pressão alta, quando a pressão realmente está alta, dá dor de cabeça, que minha avó, toda vez que ela tinha dor de cabeça, ela me ligava e falava que a pressão dela estava alta. Me explica, por favor, doutora, quando que a dor de cabeça vai ser por conta da pressão, se a dor de cabeça vai ser cefaleia, Luiz, que uma paciente me falou que toda vez que ela tem pressão alta, ela sente dor de cabeça. Dor na nuca, né? Que eles falam. Esse é um grande mito, né? Normalmente, na grande maioria das vezes, o que acontece é que a dor de cabeça vem primeiro. Então, você tem uma cefaleia, e o Luiz está aí acostumado com os pacientes com dor, você tem uma cefaleia por qualquer motivo, e pela dor, a sua pressão sobe. E isso acontece com a cefaleia ou com qualquer outra dor. Aquelas pessoas que têm dor crônica, dor na coluna, a pressão vai responder à dor com o aumento dela. O aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão arterial. Só que o que é que acontece? A pessoa tem a pressão alta, tem a dor de cabeça, e aí fica com aquela dor ali, aí minha pressão deve estar alta. Aí vai lá, verifica e está. Ela está alta porque você já estava com a dor e aquilo foi uma resposta da dor. O que a gente orienta para os pacientes é que, geralmente, se a pressão estiver ali 140/90, 150, até 160/90, provavelmente você teve dor e aquela pressão subiu em resposta à dor. Agora, quando a gente tem níveis muito elevados, a gente pode sim ter essa cefaleia pela pressão alta. Então, às vezes, tem uns pacientes que estão com a pressão 180/120. A hipertensão, ela é uma doença silenciosa. Por isso que é tão difícil a gente diagnosticar, porque as pessoas, se elas não forem para o médico, se elas não verificarem a pressão de vez em quando, elas não vão descobrir que tem.
É comum o paciente chegar no consultório com pressão 20/12 e não está sentindo nada. Inclusive, eu quero até deixar o alerta que quando a pressão arterial está acima de 180/120, ou seja, 18/12, é um valor que precisa ser medicado, que você deve ir a uma emergência para controlar, porque é um valor que aumenta o risco de você ter complicações, né? AVC, infarto e tudo mais. Não precisa ir para a emergência com pressão 15/9. Não precisa ir para aquela fila. Quando o médico for lhe atender, a sua pressão já está até mais alta. Agora, tem situações, às vezes a pessoa já tem um problema de enxaqueca, vai ter a dor por outro motivo. Então, tem até um vídeo lá no Instagram que é o ovo ou a galinha, quem veio primeiro. Geralmente, quem vem primeiro é a dor. E só níveis muito altos que estão realmente relacionados com uma causa, digamos assim. Lógico que na medicina nunca existe uma regra. Tem algumas pessoas muito sensíveis. Por exemplo, tem alguns pacientes que, se eles comerem um pouquinho de sal aqui, a pressão vai subir e eles vão ter dor. Tem gente que tem um vermelhão, aparece um vermelhão no rosto e já sabe que a pressão subiu e realmente subiu. Mas isso não é a regra. A regra é que a pressão suba e você não sinta nada e que quando você tem uma dor, em resposta a isso, a pressão eleve um pouco. Essa dicotomia, meu Deus, a minha pressão tá sendo a causa da dor de cabeça. Tem algo novo que entrou no mercado e tem, hoje mesmo, tá completando 12 anos. Claro, quando tem o racional e normal chega o paciente para mim com dor de cabeça, encaminhado pelo cardiologista, imagina que a cefaleia é tensional, ou qualquer um daqueles 240 tipos de dor de cabeça, com uma boa anamnese, exame físico, excluindo, claro, com neuroimagem, a gente consegue chegar no diagnóstico. Mas existe sim a possibilidade da hipertensão estar causando alterações, gerando o que a gente chama de alterações na complacência cerebral. Quero trazer para vocês uma ideia que está cada vez mais se difundindo, está saindo da neurologia e da neurocirurgia e adentrando também os consultórios. É uma tecnologia chamada Brain for Care. É uma monitorização não invasiva da pressão intracraniana. A gente coloca como se fosse um cinturão na cabeça com um gerador em que ele avalia. Antigamente a gente imaginava que o crânio ele não fazia nenhuma alteração, ele era inelástico. E hoje, indo de encontro ao que se mencionava anteriormente, a gente começa a perceber que existe uma alteração na complacência, pode ser medida por micromovimentos do crânio. Então, hoje, cada vez mais, eu recebo alguns cardiologistas mandando pacientes que têm histórico de dor de cabeça, que também têm uma hipertensão descontrolada, que fica naquela coisa, nossa, será que Luiz, então controla melhor a dor de cabeça, que talvez eu consiga controlar mais a minha hipertensão. É uma coisa dupla. Mas aí a gente também tem a possibilidade de avaliar nessa avaliação dessa complacência, da pressão dentro do crânio, o quanto que está interferindo no cérebro. E então, utilizar beta-bloqueadores, utilizar algumas medicações mais estandizadas para ajudar nesse controle pressório, que também melhorar a dor de cabeça. Então é algo que está completando 12 anos de criação e que hoje tá chegando cada vez mais forte aí nos consultórios da neurologia e neurocirurgia e cardiologia. Muito bom. Legal, não sabia. Luiz, você tem alguma pergunta? Não, uma delas era sobre exatamente isso, o pobre do captopril, mas aí já resolvido. Tadinho dele. Doutor, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Deixa um recadinho pro pessoal, falando um pouquinho sobre os perigos da hipertensão, do infarto. A solução de tudo é a prevenção, né? Lógico que quando o problema já existe, a gente vai tratar aquele problema, mas vai ser muito mais difícil cuidar da sua vida adequadamente quando a doença já se estabelece. Então, se existe um recado, se existe uma mensagem que a gente precisa deixar, é que faça uma prevenção adequada, se cuide, faça a sua poupança da saúde, evite que você tenha os problemas. E para isso, dieta adequada, com pouco sal, pouca gordura, pouco açúcar, muita verdura, frutas, peso adequado, não fumar, ter controle aí para evitar diabetes, hipertensão. História familiar a gente não muda, idade, quanto mais velho o fator aumenta, a gente também não muda. Então, vamos trabalhar com o que a gente consegue mudar. Show de bola. A gente fica por aqui. Vocês podem acompanhar a gente no @de médico para paciente, dá uma seguida. O pessoal que está aí no Instagram de Daniel, dúvidas que podem aparecer, a caixinha a gente vai dar resposta e até mais. Agradecemos toda a companhia, agradecemos novamente a presença da doutora e já, daqui a alguns dias já cai no Spotify, já entra no YouTube e vamos nessa.
Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, Até mais. Tchau, obrigada. valeu.